Olá pessoal, voltamos com o estudo do livro As Dores da Alma e hoje o capítulo é Rigidez, de número 14. O excesso de rigidez e severidade faz com que criemos um padrão mental que influenciará os outros para que nos tratem da mesma forma como os tratamos. Teimosia é uma forma de rigidez da personalidade. É um apego obstinado às próprias ideias e gostos, nunca admitindo insuficiências e erros. Conviver com criaturas que estão sempre com a razão, que acreditam que nasceram para ensinar ou salvar todo mundo e que jamais transgridem a nada, é viver relacionamentos desgastantes e insatisfatórios. Quase sempre fugimos desses indivíduos dogmáticos, incapazes de aceitar e considerar um ponto de vista diferente do seu. Nesses relacionamentos, ficamos confinados à representação de papéis como instrutor-aprendiz. Somente escutamos, nunca podemos expressar nossa opinião sobre os eventos e as experiências que compartilhamos. As pessoas teimosas vão ao excesso do desrespeito, por não darem o devido espaço para as diferenças pessoais que existem nos amigos e familiares. Os limites traçados pela natureza nos ensinam onde e quando devemos parar, bem como por onde e quando devemos seguir. A natureza respeita nossos dons próprios, ou seja, nossa individualidade. Assim, devemos também respeitar nosso jeito exclusivo de ser, bem como a de todos aqueles com quem compartilhamos a existência terrena. E aí ele traz um pedaço, uma questão do livro dos Espíritos, questão 713. Traçou a natureza limites aos gozos? Traçou, para vos indicar o limite do necessário, mas pelos vossos excessos chegais à saciedade e vos punis a vós mesmos. Quando eu li essa questão, eu demorei assim para entender por que dessa questão nesse tema da rigidez. Aí eu entendi que, pode ser interpretação minha, que quando a gente é rígido, quer impor a nossa opinião e não respeita o outro, nós estamos ali no excesso. E quando a gente se dá conta que a gente agiu por excesso, a gente se culpa e se pune. Essa foi a minha interpretação. Né? Não sei se tem um outro sentido. Poderemos ainda no futuro provocar em nós um sentimento de autopunição, pois estaremos usando para conosco o mesmo tratamento de austeridade e dureza. O arrependimento se associa à culpa, nascendo daí uma vontade de nos redimir pelos excessos cometidos, o que acarreta uma necessidade de expiação. O indivíduo se compraz com o próprio sentimento. Nossos limites se expressam de maneira específica e ninguém pode exigir igualdade de pensamento e ação de outro ser humano. Respeitando nossa singularidade, aprendemos a respeitar a singularidade dos outros e sempre cairemos no excesso, quando não aceitarmos o nosso ritmo de crescimento, bem como o do próximo. Quando a gente quer impor a nossa opinião ou quando a gente não entende algum comportamento do outro, a gente esquece que cada um está num determinado grau da escala evolutiva, cada um tem o seu momento de se dar conta, de entender. Acho que é isso. Segundo Alfred Adler, a compensação é um dos métodos de defesa do ego e consiste num fenômeno psicológico que busca contrabalançar
e dissimular nossas tendências inconscientes por nós consideradas reprováveis e que tentam vir à nossa consciência. Os excessos de todo gênero funcionam, na maioria das vezes, como disfarce psicológico para compensar nossas tendências interiores. Exageramos posturas e inclinações na tentativa de simular um caráter oposto. Eu acho que o que ele está querendo dizer é que quando a gente demonstra uma coisa assim e que é exagerado, a gente está, na verdade, escondendo o oposto do que a gente é, mas que a gente também não se dá conta porque está lá no nosso inconsciente. Isso tudo são comportamentos inconscientes que no dia a dia a gente faz. Enquanto a gente não parar e fizer uma autoanálise, a gente não vai se dar conta disso. Atitudes exageradas de um indivíduo significam quase sempre o contrário do que ele declara. Atrás de todo excesso ou rigidez se encontra a não aceitação da naturalidade da vida, fora e dentro de nós mesmos. E aí tem uma questão para a gente fazer para o nosso estudo, né? Quais são esses nossos excessos? Já nos chamaram de teimosos alguma vez? Bah! Quando o texto falou da teimosia, eu me vi totalmente ali, porque eu me lembro desde pequena minha mãe dizendo como tu é teimosa, e eu aceitava aquilo ali, mas num divertimento, assim, nunca parei para pensar realmente se eu era teimosa, e eu me dei conta que sim, eu sou muito teimosa, eu sou muito veemente nos meus dizeres, nos meus argumentos, e raramente eu considero assim a opinião do outro, e é um defeito. Eu tenho que trabalhar isso e eu quero que todo mundo entenda o que eu tô falando, né? Eu desconsidero que cada um tá no seu grau de entendimento. Então esse capítulo foi bem forte para mim, porque me pegou total, assim. Não esperava por isso. Então é isso. Tem a segunda parte da rigidez, que é bem importante também, e nos vemos lá. Um beijo a todos, muita paz e muita luz.